Olá, incríveis! Bem-vindos ao More Student. Hoje nós vamos falar sobre os textos expositivos explicativos. Então, responda a chamada desta aula, deixando aí o seu like. Se ainda não é inscrito, subscreva-se no canal e vamos à aula. Bom, meu nome é Rufina Saveia. Como eu disse de princípio, hoje nós vamos falar sobre os textos expositivos explicativos. Vamos ver a definição. O texto expositivo explicativo é um tipo de texto que visa principalmente transmitir conhecimentos acerca de uma dada realidade, isto é, fazer conhecer ou fazer saber. Então, este tipo de texto, incríveis, normalmente ele tem a função de nos trazer um conhecimento sobre uma coisa nova que tenha sido lançado no mercado. Pode ser de uma nova doença, ou pode ser de um produto, ou de um desastre natural, recente e desconhecido. Mas vamos ver aqui. O texto expositivo explicativo tem como principal objetivo apresentar informações novas, como doenças, desastres naturais, outras informações de interesse social. Então, como eu já havia dito, este texto tem como principal função apresentar à sociedade novas coisas que sejam do interesse da sociedade. Temos como exemplo concreto o coronavírus. Como todos sabemos, estamos a passar por uma fase muito difícil, onde enfrentamos uma nova doença que até então era desconhecida pela sociedade. Então, o texto expositivo explicativo carrega essa função de explicar-nos, afinal de contas, o que será o coronavírus. Temos, para além deste exemplo, os tsunamis, a moringa, etc, etc. Vamos dar continuidade ao tipo de linguagem. Então, a linguagem ela deve ser clara e objetiva. Uma vez que se trata de um texto que é direcionado à sociedade, é necessário que a linguagem seja clara para que possa ser compreendida. Porque se não for uma linguagem clara e objetiva, isto é, uma linguagem compreensiva, de modo nenhum o leitor irá entender, porque temos de ter em conta que nem todas as pessoas tiveram a oportunidade de ir à escola ou possuem um nível de conhecimento elevado como os outros. Então, a linguagem deve ser clara e objetiva para facilitar a compreensão do leitor. Vamos dar continuidade. Antes, incríveis, é bom saber que o texto expositivo explicativo também obedece uma sequência. E temos aqui a primeira fase, que é a fase da exposição do tema, o que por vezes é feito por meio de uma questão, apresentação de enunciados de exposição. Incríveis! A fase da exposição do texto expositivo explicativo pode ser apresentada em forma de questionário. Por exemplo, o que é o coronavírus? Então, esta frase questionária pode ser apresentada como o tema do texto. Vamos dar continuidade à segunda fase, a explicação ou resolução. Então, essa é a fase do desenvolvimento do texto, é onde são apresentados os enunciados explicativos. Então, a segunda fase é a fase do desenvolvimento do texto, é onde vai se responder a questão, ou seja, é onde vai se desenvolver a primeira fase, que é a fase do questionamento, não é? Então, é onde vai se responder. Por exemplo, a fase do questionamento dizia o seguinte: o que é o coronavírus? Então, na fase do desenvolvimento vai se explicar que o coronavírus é uma doença infecciosa que pode ser transmitida através da fala, etc. e etc. E temos por fim a terceira fase, que é a fase do encerramento do texto. Então, é a fase onde se faz a síntese do texto. É a fase onde resume-se trazendo a conclusão final do assunto tratado. Prestem muita atenção, incríveis! Nem sempre o texto expositivo explicativo vai apresentar uma conclusão, por causa da sua linguagem, que é direta. Então, o leitor tem aí a liberdade de concluir o texto ou de tirar as suas próprias conclusões.
Bom, incríveis, é muito importante que vocês saibam que este tema é apresentado nas escolas como um tema transversal. E eu trouxe aqui para que vocês possam identificar a diferença entre um texto expositivo argumentativo e um texto expositivo explicativo. Porque muitas das vezes há uma confusão entre esses dois textos, mas na verdade eles são diferentes. Bom, incríveis, chegamos ao fim de mais uma aula. Não esqueça de subscrever-se no nosso canal se ainda não for um inscrito. Se estiver a assistir esse vídeo a partir do Facebook, não esqueça de deixar o seu like na página. E se estiver a assistir pelo YouTube, faça o mesmo. Não esqueça de clicar no sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Se não acompanhou as aulas passadas, aconselho-te a clicar aí no i, que será direcionado às nossas aulas e vai encontrar lá tudo prontinho para ti. Para além das aulas de português, nós temos outras aulas, então você vai encontrar tudo lá no card. Meu nome é Rufina Saveia e eu fico por aqui. Tchauzinho! Posso dizer, nas escolas é apresentado como um tema transversal e tudo. Ok. Depois de terem sido apresentadas todas as... Porque muitas das vezes... Vou respirar. Não se esqueça. Tá bom. Deixa eu respirar.